Luma, o que te motivou a entrar na carreira política e hoje vereadora de Pirá? Oi, seu Orlando, prazer tê-lo aqui no nosso gabinete. E essa primeira pergunta me faz refletir muito. O que me motivou foi sempre a população ipiraense. Eu trabalhava no CRAS do Jaguarão e eu lidava a todo momento com os menos favorecidos e eu pude ver de perto a dificuldade deles. Então isso foi gerando em mim esse desejo político, porque às vezes eu via que o alto escalão colocava venda nos olhos. Eu via também que precisava de mais pessoas para poder defender essa classe. Sabemos que os menos favorecidos não são pessoas assim tão cheias de esclarecimentos, até porque não possuíram oportunidades para isso. Mas a partir do momento que eu decidi ajudá-los de alguma forma, e que na verdade não passava nem na minha cabeça ser uma política, mas eu vejo que na nossa cidade, quando a gente serve o outro ou quando a gente se coloca no lugar do próximo e sente, as pessoas já pensam que de alguma forma a gente já quer alguma coisa. Tinham pessoas que falavam: você quer ser política, você quer ser vereadora? E eu ficava sem entender, mas as pessoas sempre foram carentes. Então o que me motivou a política foi entrar para lutar por essa classe que são totalmente desfavorecidas. Na verdade, você via que era mais fácil você ajudar estando na política do que fora dela, né? Sim, porque o nosso município, a política entre os quatro cantos é o que move. Então, tudo no nosso município, praticamente, para funcionar, necessita da política. Então, na verdade, você começou como funcionária pública, funcionária da prefeitura. Sim, sim. Eu tive essa oportunidade de retornar para minha cidade quando o Jota ele ganhou as eleições indiretas, e foi quando também eu tive o convite para voltar para minha terra, né? Porque eu tentei voltar antes, após a faculdade, como todo mundo sabe, mas eu não tive uma oportunidade. E você hoje, Luma, está satisfeita com a carreira de vereadora? Tem pretensões maiores? Por exemplo, Luma, a gente... Ou seja, como tem sido você conciliar a sua vida de vereadora com a sua família? Seu pai tem lhe estimulado nessa situação, né? Nessa carreira de vereadora, por exemplo? Eu estou perguntando ao seu pai porque eu vejo de vez em quando seu pai com você e dá para notar isso, tá? Entendeu? Sim. Seu Orlando, quando você fala de política e de família, eu me lembro quando surgiu a minha vontade de ser uma candidata, uma pré-candidata a vereadora e a pós-candidata. E eu lembro a frase do meu pai: tire isso da sua cabeça. Falei: meu Deus do céu, se minha família não me apoiar, se os amigos não me apoiar, não vou conseguir. Então, eu fui insistindo, pedindo o apoio dos meus tios, dos amigos, e de certa forma para convencê-lo a me apoiar e estar na política, porque sem o aval da minha família eu não seguiria com a minha vontade. Luma, de acordo com impressões, todo mundo sabe que eu gosto muito da chamada roda de conversa em Pirá, onde se discute muitas questões de política. Se ouve muito comentário de todos os políticos, na verdade, nesse bate-papo. E eu noto que você, na verdade, as impressões que eu noto nessa roda de conversa, que você foi uma surpresa interessante na política de Pirá. E, inclusive, Luma, eu já ouvi comentários que seria interessante ter você como candidata a vice-prefeita nas próximas eleições. Como você vê essa colocação, Luma? Eu vejo tudo isso como gratidão, como reconhecimento do meu trabalho, e que bom que as pessoas me veem como uma revelação política, porque precisamos sim de pessoas que queiram lutar, pessoas jovens, porque os direitos dos nossos munícipes estão aí, e
que às vezes não possuem pessoas qualificadas para lutar. Não que eu estou falando que alguém não seja qualificado, mas eu estou falando na política. A gente precisa de pessoas que se coloquem no lugar do próximo, que gostem de gente. E eu fico lisonjeada quando eu vejo as pessoas falarem futura prefeita, futura vice-prefeita. Isso quer dizer que o meu trabalho está dando certo, que as pessoas estão reconhecendo e que eu também deixo claro aqui que não tem sido fácil. Ser correta, fazer um trabalho coerente, isso dispersa os inimigos, né? Que na verdade, ao mesmo tempo não temos inimigos na política, mas ao mesmo tempo também temos, porque existe aquelas pessoas da situação que não gostam de ser cobrado, que não gosta que o vereador reivindique o melhor da população, até porque quem está no comando é eles. Mas eu vim para isso, para reivindicar pelos direitos da nossa população, principalmente os menos favorecidos, que na maioria das vezes não tem vozes. Ô Luma, eu acho que as pessoas virem você, na verdade, o que falta nos políticos de hoje é realmente ocupar o seu espaço de fiscalização, de às vezes até de contestação, embora desagrade. Às vezes é mais fácil você apoiar tudo que um gestor faz tal, e não contesta, não se coloca no lugar daqueles que realmente botaram você lá, que é para fiscalizar e questionar o que não está funcionando bem, e inclusive às vezes a crítica construtiva para ajudar o gestor a procurar o caminho mais certo. Sim, é isso que eu sempre falo. Temos dois caminhos, né, e que andam juntos praticamente, que é o legislativo e executivo. Às vezes, eu digo para o prefeito da nossa cidade que eu ajudo a ele fazer toda a sua gestão. Eu mostro os pontos errados e cabe a ele consertar e crescer junto com toda a sua equipe. Às vezes, quando a gente reivindica, mostra os erros, a gestão talvez não goste, me vê como uma oposição, e não é isso. O que eu quero mesmo é poder melhorar a vida da população de alguma forma, utilizar esse mecanismo que eu tenho hoje, que é a vereança. Então isso é muito importante. Eu continuarei fazendo o meu trabalho, independente de não agradar todos, principalmente na fiscalização, porque tem existido coisas e que não faz parte da minha índole de vereadora. Então vou estar sempre pisando firme no chão e fiscalizando como um vereador deveria fazer. Fazer também as reivindicações que não pode deixar. Ô Luma, algumas pessoas criticam que você não está sempre alinhada com a gestão, com o prefeito. Agora, Luma, com a federação partidária, talvez tudo indica que o seu partido terá que se alinhar com, por exemplo, a do prefeito. Como você está vendo essa questão da federação partidária? Você e seu partido já discutiram alguma coisa em relação a isso? Ou estão pensando em aguardar mais um tempo? Sim, já teve reuniões, inclusive com os 3 partidos que compõem a federação. Foram reuniões as quais deveriam existir com muitas discussões, e eu acho que política é isso. São boas discussões, muitas opiniões, às vezes não se encontram, mas são necessárias. E eu defendo, sem pensar nenhuma vez, nem 2 vezes, a candidatura própria da federação. O meu partido sabe disso. Eu acho também que é um desejo dele, né, de todo o meu partido. E sobre a federação, se vai apoiar algum candidato, não houve ainda uma discussão 100% sobre isso, mas eu acho que a gente deveria seguir com a nossa candidatura própria. Porém, agora é uma federação e a gente precisa ouvir os demais partidos que compõem. Luma, você na qualidade de vereadora, que está ligada aos problemas do município, quais são os maiores problemas que Ipirá enfrenta nesse momento, Luma, a seu ver? Nossa,
Quando falo os problemas que Pirá enfrenta, eu lembro de dois no momento. Para começar, que é a nossa saúde e o desemprego. O desemprego assola no nosso município de uma forma que tem levado pessoas a saírem de dentro do nosso município, a ir procurar oportunidades de emprego em outras cidades. Sabemos que temos aí também o caso da Paquetá, que não tem sido fácil para todas aquelas pessoas que foram demitidas de lá e também as que continuam. E eu procuro também conversar com outros gestores de outros municípios para saber de que forma eles estão agindo em prol desse desemprego todo. E o que é que eles falam? Não, a maioria está tranquilo. E pergunta, Ibirá tem buscado? A gestão tem buscado, de alguma forma, fomentar? Mas, enfim, essa é uma pergunta que eu deixo para o prefeito da nossa cidade, até porque temos aí mais uma fábrica querendo se instalar no nosso município e que, com certeza, dessa vez, eu acho que ele não deixará passar. Estamos conversando aí, que embora divergências políticas existem, mas estamos sempre debatendo os assuntos de interesse da nossa população. A gente sabe que o desemprego é sempre um grande problema, porque você conhece muitas pessoas, filhos da cidade, e gostaria de estar aqui lutando, participando inclusive da construção do município, mas são obrigados a saírem e se formarem, e muitos não pensam em voltar porque não tem, às vezes, um espaço de desenvolvimento, não é? Sim. Luma, falando em emprego, desenvolvimento, recentemente se falou muito na aquisição da Casa do Estudante de Salvador. Claro, ninguém é contra a Casa do Estudante, todos nós reconhecemos o seu valor. Mas, na época que foi criada a Casa do Estudante, a realidade era muito diferente da de hoje. Hoje não seria o momento de discutir uma Casa de Estudante para a Feira de Santana, não seria uma ideia interessante? Não, isso aí com certeza. Existe a Casa do Estudante em Salvador, sabemos que em Salvador tem também faculdades públicas federais e Feira de Santana também possui. Se a gente observar, sai daqui de Ibirá de 4 ônibus, às vezes até o 5º, né? As inscrições para os estudantes fazerem, para poderem ir para as faculdades, dá até briga, porque deveriam ter ainda mais transportes, mas segundo a Secretaria de Saúde ou de Educação, não convém mais o transporte, até porque tem toda uma demanda do município que necessitam desses ônibus. Uma Casa do Estudante em Feira de Santana seria muito bom, até porque tudo isso que acontece, todas essas dificuldades que os nossos estudantes passam também, vamos deixar claro, que é por falta de uma faculdade no nosso município. A gente vê aí pintadas com a faculdade, outras cidades, e a gente para pensar na nossa. A nossa está ficando para trás. Precisamos lutar também por essa faculdade. E sobre a questão dos estudantes, a gente tem que colocar também em pauta sobre o quanto eles se arriscam nessas estradas todos os dias indo para a faculdade. E tem também as dificuldades que tem estudantes que eles trabalham eles precisam trabalhar para se manter os seus estudos. Então tudo isso a gente tem que pensar e de alguma forma essa seria também uma ideia maravilhosa, uma Casa do Estudante em Feira de Santana, para diminuir todos esses riscos e a probabilidade também dessas pessoas poderem trabalhar e estudar, não dormirem tão tarde como meia-noite, 1 hora da manhã, né, que é a hora o desgaste seria menor. O desgaste seria menor. E havia essa possibilidade, como você mesmo falou, de trabalharem lá, sim, tal, sim. Né? Reduziria o número de ônibus. Sim. Seria uma situação. Questão de custos também, porque tem pessoas que não têm como se manter e a gente sabe hoje da dificuldade com um salário mínimo, o que torna. Isso, vereadora, já que estamos falando em educação, então todos nós sabemos, inegavelmente, que não se pode falar em desenvolvimento sem educação. E como você vê no momento a questão da educação em Ibirá?
Você acha que coisas precisam ser mudadas, ser incrementadas, está boa? Tem muitas coisas que precisam ser mudadas, porque são muitas as dificuldades. Eu acho que todo mundo já me acompanha desde o início do meu mandato e veio visitando escolas, fiscalizando a alimentação escolar, toda a parte estrutural, toda a parte didática, e tem muito o que melhorar. Tanto que tem pouco tempo aí que o Conselho de Educação, eles fizeram um trabalho brilhante junto com a promotoria e visitaram 23 escolas e encontraram absurdos. E são coisas que podem sim melhorar, ser consertadas, porque aquela velha maquiagem não comporta mais. E quando eu falo em educação, eu volto lá atrás, quando eu me senti com desejo, com vontade de entrar para a política para defender os menos favorecidos, principalmente as crianças e adolescentes, que eram as quais eu trabalhava no centro de convivência, e eu podia ver de perto a dificuldade dessas famílias. Então a gente necessita muito de uma educação para as nossas crianças e nossos adolescentes. Sabemos que está aí as dificuldades também de aprendizagem, e é aí que entra a educação do nosso município. Precisamos muito acertar, muito mais. Estimular mais. Ô Luma, a questão da educação das escolas na zona rural, transporte na zona rural, você que é vereador e acompanha bem isso, como está a prefeitura nesse quesito da zona rural, além da zona urbana? Tem deixado a desejar. Por quê? Por que, senhor Orlando, tem deixado a desejar? Eu conheço crianças que andam 4 ou 5 quilômetros para chegar às suas residências. No Rio do Peixe é uma das situações e que eu acompanho de perto. Eu acho isso um absurdo, crianças e adolescentes atravessarem um pasto de 1 quilômetro, 2, 3, às vezes chega até 4 para chegar nas suas residências. E à noite ainda. Quando as mães podem ir ao encontro deles, ótimo, tem pessoas que possuem uma moto ou algum veículo, mas a maioria não possui. Então essas crianças sofrem esse risco aí. Eu lembro que a secretaria do nosso município, né, de educação, ela falou: vereadora, tem escolas que a gente precisa fechar pela quantidade de alunos. E realmente isso aconteceu no nosso município, não só nessa gestão como em outra. Mas por que não priorizar o transporte escolar, já que diminuiu tantos custos fechando escolas? Por exemplo, lá na região do Coro é uma dessas também perguntas que a gente já fez à secretária. Fechou a escola da Umburanas. A maioria dos estudantes vão para o Rio do Peixe e para o Malhador. Mas porém o transporte é um só. Tem que levar os alunos da Umburanas para Umburanas e depois voltar, pegar no Rio do Peixe para ir agora fazer a distribuição nos pontos, né, da zona rural, os locais mais afastados do povoado. Então isso aí é algo para continuar a se repensar e a melhorar. Priorizar o transporte, a merenda, né? Isso. E sabemos que temos, né, financeiramente condições de fazer o melhor, até porque fizemos emendas no último orçamento e o valor para a alimentação escolar do nosso município melhorou bastante. Luma, a gente tem notado que essa questão de Itaberaba e Pirá, queira ou não, está se gerando um certo discussão. Eu acho interessante, onde se acha que o governo do estado nos últimos anos tem tido muitos votos em Pirá, vem para aqui e diz que ama o povo de Pirá. Não estou dizendo que não ama, não. Ama o povo de Pirá, o povo dá muito voto, graças a Deus. O último governo da Bahia tem tido muitos votos em Pirá, você sabe disso, muito apoio, mas acha que a menina dos olhos do governo do estado nos últimos anos tem sido Itaberaba. Você, Itaberaba, como é que você vê essa situação? Gente, esse ciúme. Eu não digo que é um ciúme. Eu digo que as pessoas, essa angústia que as pessoas possuem dentro delas é uma angústia verdadeira. Porque a partir do momento que eu passo aí nas cidades vizinhas,
que eu vejo todas essas cidades avançarem de alguma forma e que aconteceu como aconteceu com Ibirá nas eleições. O governador Jerônimo, ele teve uma votação muito expressiva aqui no nosso município, que demos. Presidente, enfim, os deputados que o prefeito apoiou também, e outros também. Teve uma votação expressiva, inclusive também a deputada do meu partido. Então, seu Orlando, chegou a hora de cobrar, de buscar. O que os gestores me falam quando eu encontro nos municípios vizinhos vocês têm buscado? E eu vejo o quanto necessita essa busca. Quando eu fui à Secretaria da Mulher em Salvador, do Estado, Ibirá nunca teve lá. Ibirá, que eu falo, são os gestores. Então, a gente precisa que os gestores vá em busca também. A gente reclame mais, reivindique mais, busque mais, porque eu achei assim um absurdo uma secretaria de assistência social que a gente possui no nosso município, um prefeito que praticamente as secretarias do governo do estado estão abertas para ele. Então, o que está faltando, pelo que eu converso sempre com secretários, subsecretários, superintendentes quando eu vou nessas secretarias, é a falta de busca desses recursos. Isso. Então o povo de Ibirá pode continuar tendo o amor dos governos, do Estado, agora pedindo a eles que também olhem para essa menina dos olhos com mais carinho. Sim, né? Porque eu lhe digo com toda certeza, quando eu chego nas cidades, que eu vejo até uma secretaria do esporte funcionar, que eu vejo que tem uma secretaria da mulher em cidades bem menores que a nossa, isso é muito angustiante. Que tem uma Maria da Penha, que tem uma policlínica, que possui um hospital equipado, com muitos leitos para cirurgia, UTIs. O nosso município não possui nenhum UTI móvel. Então, isso tem que ser cobrado. Quando se fala em saúde do nosso município ou de qualquer outro lugar, a importância está aí, porque sem saúde nós somos nada. Mas a gente tem que cobrar também diversas coisas no nosso município, e isso eu acho que a gestão tem pecado e precisa ir buscar mais, principalmente também nesse âmbito que tem crescido a cada dia, que é a violência contra a mulher. Ir em cada secretaria e fazer essa busca. Cobro sempre da Secretaria de Assistência Social. Já estive inclusive lá levando novas ideias, pedindo também a solicitação do CRAM, que é o Centro de Referência à Mulher. Não temos praticamente nada. A gente não tem uma secretaria de esporte, volto a dizer. E a gente falando, Luma, em desenvolvimento, em geração de emprego, todas essas instituições, quanto mais organizações do Estado, mais gera. Mais gera, claro, a gente precisa desse apoio. E queria eu poder ter acesso ao governador como o prefeito da cidade tem. Mas eu digo também para vocês que todos os colegas vereadores, pelo que eles afirmam em sessão, estamos todos à disposição do prefeito para ir em busca, junto com ele, do que traz benefício para o nosso município, do que é correto e que vai fazer o nosso município avançar. A gente precisa de avanços, estamos atrasados muitos anos aí em questões em relação às cidades vizinhas aqui de Ibirá. E trazer instituições do governo para o município, para a sede, é um fator. Isso, e essa geração de emprego aí, a qual a gente está falando a todo momento e debatendo, é muito importante, porque, digo sempre, a maioria das visitas aqui no nosso gabinete, as pessoas reivindicando jovens, zero oportunidade para os jovens. A gente precisa de um projeto também de pequenos aprendizes. A gente tem aqui o Senai, que precisa sim também ter um convênio junto com o município. A gente vê aí diversas formas que a gente pode agregar esses jovens dentro, para tirar de toda essa criminalidade aí, das drogas do nosso município, o que tem assolado muito e preocupado. Mas é isso aí, a gente vai continuar firme e forte aí, buscando e procurando fazer o melhor. Esse é um do seu papel também, defender que essa menina dos olhos também seja Ibirá. Sim, resgatar também, resgatar tudo isso, resgatar o tempo perdido e os jovens juntos.
Ô Luma, nós combinamos que a entrevista não seria longa. Sim. Já tem quase meia hora, o tempo voa, então a gente vai adiantar um pouco. Luma, como você pontua, avalia a administração atual? Seu Orlando, não é uma pergunta muito difícil de se responder. Eu não sou muito de fazer comparações também com outras gestões, mas às vezes a gente tem que se posicionar e também lembrar. Essas comparações fazem com que haja avanços. Então, eu estava em meio a uma gestão, né, que foi a passada, e eu vi que tinha muito o que melhorar. Mas a todo momento eu parava para pensar. Acabou de ganhar aí um novo prefeito, com certeza o que estava ruim vai melhorar, não tem condições de piorar, mas não é o que está acontecendo na prática dessa gestão. A gente precisa que alcance melhorias. Sabemos, seu Orlando, que a gente tem ali uma UPA, um pronto atendimento, né, para emergências, e eu já cheguei ali 2 vezes sem medicação. Então, era uma coisa que acontecia sim nas demais gestões, mas sempre estava ali tentando consertar. Sempre tinha uma secretária ali, sempre a favor da população, pronto para atender a população, diversas vezes em emergências de noite, de dia. E o que é que a gente precisa? É disso. Como é que eu vou dar um 8, um 9, um 10 à gestão? Eu não posso, sabe por quê? Porque eu não culpo também o secretário do nosso município, até porque quem está com a caneta é o prefeito. Quem dita as regras, quem é a liderança, é ele. Mas eu deixo aqui, eu pontuo aqui mais uma vez. A saúde do nosso município precisa melhorar. E por conta da saúde, principalmente da educação, eu falo saúde porque a gente não consegue fazer nada se a saúde não tivesse em dias. A gente não consegue estudar, a gente não consegue avançar na educação, a gente não consegue nem andar em uma rua pavimentada. Claro. E um governo, a meu ver, eu acho que você também pensa assim, Luma, ele tem que ser voltado realmente por mais necessitados, né? Se você fechar os olhos, você não pode olhar o município, o estado, aqueles que mais necessitam dele. Que mais necessitam, com certeza. Então, é nessa parte aí que eu daria um 4 para a gestão, no máximo um 5 aí. Porque tem muito que melhorar, tem muito que ser pontuado, tem muito que buscar. E Ibirá precisa avançar. E a gente depende de quê? Dos recursos, dos políticos irem em busca, principalmente o gestor do nosso município que está com tudo nas mãos, principalmente o governador. Exatamente. O senador também, né? A gente não pode esquecer que a gente também deu muito voto para Otto Alencar. O Otto Alencar botou Ibirá debaixo do braço, isso é muito bom. Tem governador, tem senador, tem deputados, tem todo mundo para dar esse apoio, então precisa buscar, precisa brigar no bom sentido também. Exato. E trazer o que há de benefícios para o nosso município, para que a vida do povo melhore. Luma, Ibirá é um dos maiores municípios da Bahia, configurado entre os 20 maiores em extensão da Bahia. Somos um município bem localizado, com bom clima. Vereadora, enfim, você acha que Ibirá merece mais do que o que tem? A gente precisa melhorar muito. Você já falou que precisa melhorar, mas como você vê essa situação? Nós somos bem localizados, um município bem localizado, um povo trabalhador, festeiro, mas também trabalhador. Você acha que a gente tem muito que melhorar? Com certeza, muito que melhorar. O senhor falou aí, o povo festeiro, realmente, somos muito festeiros. Mas também temos uma gestão festeira. E isso é um ponto que também precisa ter limites. Seu Orlando, a gente para pensar. A festa fomenta o nosso município, de alguma forma, o comércio do nosso município. Traz empregos. E que nem 10% foi gasto nos nossos artistas. A gente vê o valor de um show dos nossos artistas
E o valor de uma banda que veio de não sei aonde aí, que se pagou 300 mil para cantar 1 hora e meia. Claro que as pessoas também gostam de uma novidade. Isso aí é natural, porque eu posso falar porque eu também gosto. Mas eu acho que o prefeito deveria, sim, poder fazer as festas, as quais já existiam no nosso município, porque é importante, mas também ele deveria ter mais responsabilidade com os gastos e nosso dinheiro público. Pensar também nos nossos artistas, né, os artistas da nossa terra, e não esquecer que sem saúde a gente não dança, a gente não brinca, a gente não festeja. Falar em festa, Luma, você apoiou aí que a questão da samba de roda fosse classificada como uma coisa cultural do município. É uma coisa interessante que você, sem gastar dinheiro, e você incentivou algo que realmente está nas nossas raízes, está na nossa cultura, e povo sem cultura, sem raiz, não tem identidade. Não, o samba de roda tem história, tem a minha questão também familiar, que eu conheci o samba de roda através dos meus avós. E o samba de roda tá no sangue, né, Lu? Também tá no sangue, mas eu sempre via no meio, eu sempre estive no meio de homens e mulheres quando criança, e eu via o respeito. Eu não sei se muitos sabem, mas quando as mulheres estão dançando ali em conjunto, homens não podem se aproximar. Tem isso também. Mas enfim, a nossa raiz é a nossa cultura, assim também como as cavalgadas do nosso município e diversas outras culturas que a gente possui. Pirá é rica de cultura. Isso. A gente precisa valorizar e ir em busca também de apoio. Uma das coisas que o samba de roda tem procurado muito com o prefeito é apoio, assim também como todas as questões que ligam à cultura do nosso município. Cavalgadas, tem ali o artesanato, que faz parte da nossa cultura, seu Orlando, e demais coisas que na verdade enriquecem a nossa cultura e o nosso município. Luma, muito obrigado. Até outra oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, sendo entrevistada pelo Ibirá Negócios, por você, seu Orlando. E volte mais vezes, nosso gabinete sempre estará aberto aqui para o nosso bate-papo e a nossa entrevista. Obrigado.